Graça e paz para você que está nos assistindo hoje. Que alegria ter você aqui conosco no nosso terceiro encontro da série 503. E como já vimos, o mês de outubro é um mês muito especial, porque nós temos dois acontecimentos bem marcantes. O primeiro deles é a conscientização a respeito do câncer de mama, o chamado Outubro Rosa. E também outubro é o mês da Reforma Protestante, que esse ano completa 503 anos de história. A Reforma Protestante foi um evento que marcou não somente a história da igreja, mas a história da humanidade como um todo, devido à sua importância e o impacto que ela causou nos diversos âmbitos da sociedade. Em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. E essas teses criticavam principalmente a conduta da igreja católica. As teses denunciavam uma deturpação que havia no Evangelho, a venda de indulgências, que era, na verdade, a venda da salvação para as pessoas, a corrupção e o enriquecimento ilícito da Igreja Católica daquela época. Lutero pregava também que somente a fé em Deus salva as pessoas. E assim ele chamava todos ao arrependimento e a uma fé genuína, uma fé que era vivida sem barganhas. Para termos uma ideia do teor dessas teses, a tese número 51 dizia que o correto era que o Papa deveria dar do seu próprio dinheiro aos pobres, dos quais os vendedores de indulgência tiravam, mesmo que para isso ele tivesse que vender toda a Basílica de São Pedro. Imaginem só a revolução que essas teses causaram na época. A reforma também veio defender a livre interpretação da Bíblia, porque naquele período somente os sacerdotes da igreja tinham conhecimento de tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras, porque as Escrituras eram escritas nas missas em latim, ninguém entendia nada do que estava sendo lido na Bíblia. Lutero então traduz a Bíblia para o alemão, para que todos entendessem realmente a mensagem que Deus nos deixou. Afinal, somente a verdade das Escrituras liberta. Lutero enxergou, na verdade, uma realidade naquela igreja que era muito triste. Tudo o que era feito não era para benefício do outro, mas para benefício próprio. A graça tinha sido trocada por méritos ou indulgências. A salvação, que na verdade deveria ser para todos, naquele momento era privilégio só de quem era rico. A instituição, que tinha como dever ajudar quem era mais necessitado, só estava acumulando mais riquezas para si. Ou seja, Lutero viu uma igreja que não tinha mais relação genuína com Deus. Lutero viu uma igreja que não tinha uma relação genuína com as pessoas. Era sim uma instituição grande, forte, com bens, mas estava seca, estava morta e muito distante dos propósitos do Pai. Lutero entendeu que a igreja precisava sim de uma reforma para que ela voltasse a ter vida e principalmente a gerar vida. E dentro desse contexto eu quero compartilhar com vocês a história de duas mulheres que, assim como Lutero, romperam barreiras em seu tempo para viverem a verdade que acreditavam. Mulheres que, assim como muitas outras pessoas ali no seu tempo, viviam cativas devido às normas, cativas devido aos dogmas e leis, todos eles que eram impostas a elas através da religião. E eu creio que a história delas nos ajudará a compreender a preciosidade que há na verdadeira essência do Evangelho de Jesus. Amém? Antes de ler a história da primeira mulher, eu queria fazer uma oração com você. Onde você está, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por poder compartilhar a Tua palavra mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão rica, Senhor. Eu peço que o Senhor fale conosco, Pai, nesse dia. Eu peço que o Senhor ministre ao coração de cada pessoa que está ouvindo nesse momento, Pai, essa palavra. Que o Teu Santo Espírito possa fluir através de nós. Queremos aprender mais de Ti, queremos estar mais perto de Ti, Senhor. E eu peço a Tua bênção nesse momento. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O primeiro texto, onde relata a história da primeira mulher que eu quero compartilhar com vocês, está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 41 ao 48. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 41 ao 48, diz assim: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa,
porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus ao caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Glória a Deus. Nesse texto nós vemos que Jesus ele estava indo para a casa de Jairo, um dos dirigentes da sinagoga naquela época, e Jesus estava indo até aquele local para curar a filha de Jairo, que estava muito doente, estava praticamente morrendo. No meio do caminho, enquanto a multidão comprimia Jesus, veio a pergunta. Ele para e pergunta para todo mundo que estava ali ao redor dele: quem me tocou? Então, do meio daquela multidão, essa mulher se levanta, vai ao encontro de Jesus e se prostra diante dele. E ela estava tremendo de medo. E naquele momento, ela se conta a verdade para Jesus. Ela se enche de coragem e conta a verdade para Jesus. Porém, o medo daquela mulher, o medo que a Bíblia fala que ela estava sentindo, não era em vão. Havia um motivo pelo qual ela tremia tanto, havia um motivo pelo qual ela estava com tanto medo. A história nos conta que essa mulher ela estava enferma com uma hemorragia havia 12 anos. E Lucas nos traz a informação de que ela já tinha investido tudo o que tinha com médicos. Ela investiu seus bens para tentar ser curada desse mal, mas nada havia funcionado. E o problema aqui é que, segundo a lei judaica, uma mulher em seu período menstrual era tida como impura. Portanto, ninguém poderia tocá-la, ela também não poderia tocar em nada e nem ninguém, porque se assim fizesse, tudo se tornaria impuro como ela. E por conta disso, a mulher foi excluída do templo, ela foi excluída da sua comunidade, ela não podia conviver nem com as pessoas da sua própria família, e muito menos participar dos cerimoniais e festas religiosas. E o medo que ela sentiu naquele momento se deu justamente por isso. Porque ao tocar em Jesus, em ficar no meio da multidão, aquela mulher estava violando todas essas leis. Porém, quando a mulher toca em Jesus, imediatamente Jesus percebeu que dele saíra poder. E então ela recebe a cura que tanto esperava. E o mais lindo dessa história é que essa mulher não recebe somente uma cura física, mas ela recebe uma restauração por completo da sua vida. Ela é liberta do seu mal, volta ao convívio social, pode se relacionar de novo com a sua família, pode frequentar o culto religioso. E finalmente, a partir daquele momento, ela recebeu a sua vida de volta. E poderia assim desfrutar da liberdade que aquela cura lhe trouxe. E aleluia por isso, Jesus restaurou por completo a vida daquela mulher. Glória a Deus. Agora, eu quero compartilhar também com você a história de uma mulher que viveu 1.500 anos depois da mulher do fluxo de sangue. Eu quero compartilhar com vocês a história de Catarina von Bora. Catarina nasceu no dia 29 de janeiro, no ano de 1499, na região da Saxônia, na Alemanha. A história conta que a mãe de Catarina faleceu quando ela era pequena ainda. E por isso, o seu pai casou-se novamente e ela foi então enviada, ela foi levada pelo pai, com apenas 6 anos de idade, para um convento. E ali o pai dela fez isso com o objetivo dela receber uma boa educação ali. Não era uma prática incomum na época. Aos 10 anos de idade, então, Catarina muda de convento, vai para um outro convento na Alemanha. E ali ela aprende a ler, ela aprendeu a escrever, ela aprende latim, ela aprende a decorar salmos, como também ela aprendeu alguns trabalhos manuais, né? E ela adquiriu também vários conhecimentos na área administrativa, até fazer o uso de ervas medicinais da época. É muito interessante a história de Catarina. Em 1515, Catarina faz então os seus votos como freira e ela assume a partir daí viver em castidade, voto de pobreza, e ela assume também viver em obediência. Porém, um acontecimento
mudou a vida de Catarina e de todas as mulheres que conviviam ali com ela. Um acontecimento mudou a história daquelas mulheres que viviam naquele convento. Essas mulheres tiveram acesso aos textos de Martinho Lutero. E naqueles textos ele justamente mostrava que a justificação é por graça e não é pela graça e fé. Então elas entenderam que a partir daquele momento não seriam mais necessárias as obras e muito menos os sacrifícios para alcançar a salvação. Inspiradas por essas ideias tão revolucionárias, pelas ideias reformatórias de Lutero, de que a salvação também poderia ser obtida fora do convento, a história conta que 12 freiras fugiram juntamente com Catarina. Elas fugiram numa sexta-feira santa, no dia 5 de abril de 1523. Um comerciante chegou até o convento, pegou essas 12 freiras e escondeu elas dentro de barris onde ele estava carregando peixe, e levou essas mulheres, essas freiras, para fora daquele convento. Porém, é de se esperar que não seria uma jornada fácil. Até chegarem no destino final, 9 freiras, incluindo Catarina, viajaram cerca de 100 quilômetros até a cidade de Wittenberg. Ali elas foram acolhidas pelos reformadores, Martinho Lutero e Felipe Melanchthon, que ajudaram essas freiras a procurarem famílias que pudessem acolher aquelas moças que agora estavam libertas daquele cativeiro que elas tinham, como cativeiro o convento. Depois de algum tempo, essas freiras começaram então a reconstruir as suas vidas. Elas casaram, tiveram filhos e filhas, inclusive a Catarina Vambora. Catarina casou e foi esposa de Lutero. A história nos conta também que, após o casamento deles, eles foram mudar para o antigo convento de monges, e ali eles tiveram 6 filhos e filhas. E é muito interessante a gente ver que mesmo naquele período onde a mulher tinha um papel muito bem determinado na sociedade, Catarina ela se sobressai. Ela foi uma mulher empoderada, uma mulher ousada em seu tempo. E é possível perceber isso principalmente pelo que Lutero escreve para ela em suas cartas. Todas as vezes que Lutero iria falar de sua esposa, de Catarina, ele sempre exaltava suas qualidades. Através da história nós vemos que Catarina rompeu. Ela rompeu com muitas barreiras do seu tempo. Primeiro, ela fugiu do convento. Isso era muito impensável para mulheres naquela época. Ela foge do convento, ela enfrentou diversos perigos, tudo para assumir a verdade que ela acreditava. A salvação pode ser vivida fora dos muros do convento. A salvação é por graça e fé, que era o princípio fundamental da reforma luterana. Catarina também escolheu com quem queria se casar, e ela se casou com o reformador Lutero. Nós vemos que ela pediu Lutero em casamento. Olha só, se hoje é algo que não dá nem para a gente imaginar, imagina naquela época. Ela participou também de conversas à mesa, discussões teológicas com estudantes reformadores, e por isso Lutero se referia a ela muitas vezes como doutora. Ela também participava de negociações no mercado, um mercado onde quem negociava mais eram os homens. E por isso ela é considerada a primeira administradora empreendedora rural. Quando nós lemos que Catarina era dona de casa, naquele período dona de casa tinha um outro significado daquele que nós conhecemos hoje, Dona de casa significava naquela época ser uma administradora de todos os bens da família. Casa, terra, os animais. Inclusive ela administrava toda a produção intelectual de seu marido, de Lutero, porque quem negociava com os editores todos os escritos que Lutero produziu era justamente ela. Com certeza Catarina foi uma mulher que viveu muito à frente do seu tempo. Agora, eu fico pensando sobre a história dela. Dá para imaginar que uma freira que era tida como fugitiva de um convento, poderia viver algo tão incrível em um tempo que foi tão desafiador, principalmente para as mulheres? É só Deus que pode realizar algo assim na vida de uma pessoa. Nós vimos então a história dessas duas mulheres totalmente diferentes, mulheres com histórias diferentes, vividas em tempos tão distantes, aproximadamente 1500 anos entre a história delas. Agora, qual que é a relação, qual que é a semelhança que essas histórias podem ter entre si?
E quando eu me deparei com elas, quando eu me deparei com a história dessas duas mulheres tão especiais, algo me chamou a atenção. As duas viviam presas. Porém, essa prisão que elas viviam, elas não tinham culpa. Elas viviam presas e eram inocentes. Ambas viviam em cativeiros que lhes foram impostos. Mas dentro delas, elas tinham um desejo de serem livres. Dentro delas, elas queriam ser libertas, só que elas não sabiam como. A mulher do fluxo de sangue vivia em seu cativeiro de exclusão, vivia no seu cativeiro de preconceito, tudo por conta da lei religiosa que a obrigou a sair do seu convívio social, do convívio de sua família. Já a Catarina, ela vivia presa numa ideia de que para ter a salvação de sua alma, era necessário se sacrificar em uma vida de clausura, uma vida de silêncio, uma vida de pobreza, porque ela acreditava que essa era a vontade de Deus para ela e a salvação viria somente a partir disso. Ambas acreditavam que estavam condenadas a viver para sempre assim, até que bastou um acontecimento na vida delas para que elas tivessem um rumo da sua história totalmente mudado e transformado. Bastou que tivessem um encontro com a verdade para que elas pudessem ter a esperança de que suas vidas seriam transformadas. A mulher do fluxo de sangue teve um encontro com a verdade quando ela vai e toca em Jesus, porque ela acreditava que somente Ele poderia curá-la e somente Jesus poderia libertá-la daquele sofrimento. Ela tinha tanta certeza dessa verdade que sua atitude mudou a sua história para sempre. Já a Catarina teve um encontro com a verdade quando ela leu as teses de Lutero e descobriu que não precisaria viver naquele cativeiro. Ela descobriu que ela não precisaria viver daquela maneira, porque a salvação vem pela fé e não pelas obras e sacrifícios. É pela graça que somos salvos. Em seu ministério terreno, Jesus lutou para que o sistema religioso, Jesus lutou para que todas as estruturas sociais fossem reformadas, a fim de trazer vida, a fim de trazer liberdade para aqueles que estavam sofrendo, para aqueles que estavam aprisionados, para aqueles que eram excluídos da sociedade. No seu ministério, Jesus lutou para que uma nova mensagem fundamentada no amor fosse estabelecida, a fim de trazer vida. Jesus lutou para que a humanidade se voltasse para Deus. Jesus lutou em favor de todos aqueles que eram excluídos. Jesus se relacionou com eles, fazendo com que fossem ouvidos, fazendo com que fossem acolhidos. Jesus lutou por mim e por você, porque Ele sabia que a verdade que Ele veio estabelecer aqui nesse mundo traria liberdade ao cativo. É como diz João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Lutero foi sim usado por Deus, assim como tantos homens e mulheres foram, para também proclamar que uma verdade existia, uma verdade muito além daquela realidade em seu tempo. Suas teses trouxeram vida e liberdade àqueles que estavam aprisionados a uma religião, aprisionados a toda uma estrutura que os oprimia. Lutero mostrou que Cristo é a verdade e que somente através da fé no Filho de Deus é que somos salvos. Nada que o ser humano faça será suficiente para merecer a salvação. Nem as indulgências, nem a clausura num convento, nem votos, nada. A salvação é graça. É um favor imerecido de Deus mediante a fé na verdade, que é Cristo. E essa é a verdade que precisa ecoar. Precisa ecoar através da minha vida, através da sua vida, em nome de Jesus. A minha oração nesse dia é que o mesmo descontentamento que levou Lutero a buscar uma reforma em seu tempo possa ser gerado em mim, possa ser gerado em você, possa ser gerada todas as vezes que nos deparamos com a injustiça desse mundo. Que possamos nos levantar como a igreja que irá lutar para que a verdadeira essência do Evangelho seja pregada. Um Evangelho de paz, um Evangelho de amor, um Evangelho de socorro ao necessitado, um Evangelho que gera vida e traz libertação. Que possamos ser aquele povo que não irá se contentar em pregar nada menos do que é verdade, em viver nada menos do que é verdade. Um povo que não negocia os seus valores, um povo que não negocia os seus princípios, um povo que vive uma vida fundamentada no Evangelho de Cristo. Um povo que não aceita a injustiça, um povo que não aceita a exploração, um povo que não aceita a mentira.
A minha oração é que seja levantado na nossa geração um povo com coragem para enfrentar seja o que for, para que a verdade seja pregada. Para isso eu entendo que a reforma ela precisa começar em nós. Precisa haver uma reforma dentro de nós. Que possamos começar a reformar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque só assim nós poderemos fazer a diferença nesse mundo. Só assim a gente consegue ser luz nesse mundo. Cristo nos chamou para sermos mensageiros de uma verdade que liberta, uma verdade que cura, uma verdade que traz vida. E o que nós estamos fazendo com essa verdade? Será que nós estamos vivendo e pregando essa verdade? Quantas pessoas estão no nosso caminho precisando de alguém que lhes diga: ei, não importa como está a sua vida hoje, eu tenho algo que pode te tirar dessa situação. Quantas Catarinas estão em cativeiros esperando apenas que alguém leve uma mensagem que possa libertá-la de toda aquela situação. Quantas pessoas estão sofrendo como aquela mulher do fluxo de sangue, esperando apenas que alguém lhes diga: ei, a tua fé a curou, a verdade te libertou, vá em paz, você já está livre. Eu não sei como você está nesse dia. Talvez você é exatamente essa pessoa que está presa em alguma situação. Mas em nome de Jesus eu quero que saiba de uma coisa: a única verdade que liberta, cura, transforma e salva é Jesus Cristo. Somente nele a vida, somente nele nós temos verdadeiramente liberdade, somente nele a esperança de um futuro melhor. Que a partir de hoje, que a partir desse momento, Jesus possa ser a verdade que vai nos conduzir. Jesus possa ser a verdade na qual nós vamos basear a nossa vida. Posso orar por você neste momento? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu creio que o Senhor quer te fazer livre nesse dia. Eu creio que o Senhor tem vida nova para você. Eu creio que o Senhor quer te transformar. O Senhor quer fazer com que você viva realmente essa verdade que foi pregada aqui hoje. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar através dessas mulheres, através desses homens, através de toda a história, Senhor, a verdade que há em tudo isso, Pai. Em todos os momentos da história, nós vemos que Jesus Cristo sempre foi a verdade, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo sempre será a verdade. E eu peço a Ti que neste dia, essa verdade, Senhor, possa prevalecer em nós. Eu peço a Ti que nesse dia, Senhor, nós possamos nos levantar como igreja, como um povo de Deus que vai lutar, que vai pregar esse evangelho, Senhor. Um evangelho que traz cura, um evangelho que traz libertação, um evangelho de amor e paz. Nos ajude como igreja, Senhor. Nos ajude como igreja. E eu oro também por todos aqueles, Pai, que têm vontade de viver tudo isso, que entenderam que Cristo é a verdade, mas estão hoje presos, Senhor, em tantas situações. Estão cativos, Pai, de tantas situações. Espírito Santo de Deus, visita cada um neste momento. Vai quebrando todas as cadeias, vai quebrando todos os sentimentos, todos os pensamentos, Pai, de morte. E traga vida, Pai, a esse povo. Traga vida a essas pessoas, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor, através da Tua igreja, através das nossas vidas, Pai. Existe uma verdade que cura, liberta e salva. E é essa verdade que nós queremos proclamar, Senhor. Nos ajude, Pai. E a Ti seja dado sempre o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se você foi tocado pelo Espírito Santo através da ministração dessa palavra e deseja voltar para Jesus ou deseja aceitá-lo pela primeira vez, faça isso nesse momento. Eu vou fazer uma oração e se você desejar, repita essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Louvado seja Deus. Se você fez essa oração, seja muito bem-vindo à família cristã. Vamos juntos nessa jornada de fé. Aí na sua tela vai aparecer o QR Code e também no chat
os nossos voluntários estão disponibilizando um link para a gente se conectar a você, ok? Vai ser muito especial. E no fim do culto, nós também teremos uma sala de Zoom, onde você pode conhecer um pouco mais da gente. Os nossos voluntários estarão colocando aí para facilitar. Aproveitando, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm sido generosos com a gente. Vocês devem imaginar os desafios que existem para a gente manter uma igreja, no nosso caso uma igreja online. Só que se cada um fizer um pouquinho, se cada um se comprometer em abençoar financeiramente, nós continuaremos levando o Evangelho da melhor maneira possível. A você que está desempregado, eu quero orar por você. A você que está empregado, eu também quero orar por você. Que Deus te abençoe nesse momento. Pai de amor e bondade, muito obrigado pelos teus filhos que podem ofertar. Mas eu também oro por aqueles que gostariam de ofertar, mas não podem. Pai, abre as portas que estão fechadas. Fecha as portas que precisam ser fechadas, mas abre, Senhor, as que precisam ser abertas. Muito obrigado. Não faltou ontem, não está faltando hoje, não vai faltar amanhã. Nós cremos em Ti. Mais do que nos apegarmos à provisão, nós nos apegamos a Ti, que é o provedor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença com a gente. Como eu disse, os nossos voluntários estão colocando o link do Zoom, dessa sala de Zoom, muito especial, para você conhecer um pouco mais da gente, a gente se conectar a você da melhor maneira possível. Estenda as suas mãos, deixa eu abençoá-los através da bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos, e todos digam, escrevam aí no chat, amém. Até o nosso próximo e último encontro. Valeu, tchau, tchau.